Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer nosso mini curso. Meu nome é Alexandre Mascarenhas, sou engenheiro eletricista, especialista em educação à distância. Nós estamos aqui no laboratório do Instituto Federal, do campus de Montes Claros, e eu vou te apresentar aqui as nossas instalações do laboratório de eletrotécnica. Este mini curso tem a finalidade de apresentar para vocês uma aplicabilidade do comando elétrico ou as instalações elétricas. Vamos apresentar para vocês também todos os componentes que nós temos aqui. Aqui nós temos kits de prática, mas na realidade todos esses componentes são componentes aplicados na indústria. O objetivo dessa prática aqui é mostrar uma partida direta sequencial com as devidas proteções. Primeiramente, vou mostrar para vocês a função de cada componente existente aqui, para vocês conhecerem que de repente vocês não têm na sua cidade a oportunidade de conhecer um laboratório deste. Mas já vamos começar a te apresentar cada componente dessa prática. Do kit. Eu tenho um kit de um relé térmico, que a gente pode usar no motor para proteção de sobrecarga dos motores. Tenho aqui um kit de fusíveis de AZED. Função do fusível é proteção contra a sobrecorrente. Eu tenho um parafuso de ajuste, o fusível de AZED. A função desse fusível é proteção contra curto-circuito dos motores, do painel, do equipamento que for ser montado. Tem um voltímetro, um contator, onde vai ser feito o acionamento da comutação eletromagnética, relé de tempo. Função do relé de tempo. Esse relé de tempo é o on delay, ou a função dele, quando ele é energizado, ele vai contar o tempo e fechar os contatos. Comutar os contatos. Esse ajuste de tempo é feito num dial aqui na frente dele. Você ajusta o tempo. Esse aqui é de 6 a 60 segundos. Botões, a função deles é fechar contato. Tem contatos abertos, ligar ou desligar. É padronizado sempre o botão verde para ligar e o vermelho para desligar. Fim de curso. O fim de curso é um equipamento que ele pode ter diversas formas. Esse caso aqui com a haste com a rodana. Ele, quando se aciona a haste dele, ele comuta os contatos. Contato aberto, contato fechado. Quando o contato aberto ele é acionado, ele vai se fechar e o fechado se abre. Qual a função de um fim de curso desse? Como o nome já fala, fim de curso. Proteger alguma coisa quando se chega ao final. Você pode colocar na porta de um elevador, numa janela, numa correia transportadora, ou no movimento de um carro, de uma porta, para proteger quando você chega no final. Um exemplo na sua casa, o portão eletrônico. Quando você aciona o portão eletrônico, que ele vai abrir o portão, ele vai acionar um fim de curso, quando chega no final. Quando você vai fechar o portão, quando ele chega no final, ele aciona um fim de curso. A função dele é proteger o equipamento. Temos aqui também um motor trifásico, um motor de indução trifásico. Esse motor, a bobina dele é de 6 pontas, como vocês observam no fechamento, eu tenho o fechamento dele, tenho 6 pontas. 6 pontas. Por que a gente fala 6 pontas? Que eu tenho as 3 bobinas e você vai fazer o fechamento dele dessas bobinas. No nosso caso aqui, nós estamos fechando em estrela. Fechamos o 4, 5 e 6, fechamento do 4, 5 e 6, e entramos com RST, no 1, 2 e 3. Para simular o funcionamento,
qual que é a ideia desse circuito? Se vocês observarem, nós fizemos uma montagem, uma partida direta. Observe nesse circuito. Temos o motor, os fusíveis, o contactor, o relé térmico e o nosso motor fechado em estrela. E o diagrama aqui, eu tenho a alimentação, o contato do relé térmico, 95, 96. 1 e o 2 é o botão desliga, aquele botão vermelho, né? 3 e 4 desse B1 aqui, que é do botão verde. E o 13 e 14 é o contato de selo, que está em paralelo com o botão liga. Por isso que quando você aciona o B1, o relé vai se energizar e o 13 e 14 vai fechar, realimentando a bobina do contactor. Isso é uma partida direta. O que nós fizemos na prática lá, colocamos em série com esse 95 e 96, o nosso fim de curso, que quando você aciona o fim de curso, ele vai abrir o circuito, desenergizando o relé. E pegamos também mais à frente o contato 23 e 24 de K1 para energizar a bobina do relé de tempo, está mais à frente, que vai ligar o segundo contator. Então isso aí é uma imagem simples de uma partida direta que você pode ir incrementando. Essa é a base de qualquer circuito, de uma partida consecutiva. E a partir desse circuito básico você vai incrementando, colocando na cadência uma sequência de circuitos que seriam partidas consecutivas. Seria uma grande aplicabilidade desse circuito na empresa ou na indústria. Ok, pessoal? Bom, então estamos falando de uma partida direta de um motor. Nós fizemos uma partida direta do motor com a proteção de fim de curso e uma partida consecutiva. Após esse motor ligar, o que vai acontecer? Teremos que o contator secundário irá funcionar. Então, observe a ponta do eixo. O motor está parado. Quando eu acionar o botão liga, o que é que acontece? A fase, observem que a fase está vindo. Fase. Está alimentando aqui o motor, o contator, aqui, o neutro. Esse pretinho aqui é a fase. A fase está vindo aqui da tomada. Entendeu a sequência? Passou no contato fechado. No contato fechado. Fez a série. No contato fechado do botão. No contato fechado do botão. E fez uma série com o contato aberto do botão liga. Que quando você acionar esse botão liga, que fechar este contato, ele vai direto no A1 do nosso contator, que vai energizar a bobina do contator no A1. Uma vez energizada a bobina do contator, o contato 13 e 14, do nosso contator está em paralelo com esse botão. Paralelo com o botão liga. Então, acontece um fenômeno chamado selo. O contator vai ligar e vai continuar ligado. Porque o selo será feito, ou a realimentação da bobina será feita através do contato 13 e 14. Vamos observar? Eu soltei, o motor ficou funcionando. O que acontece? Se eu tirar, ela levou um tempo, 6 segundos, o contator auxiliar entrou, seria a partida consecutiva. Observaram que o voltímetro até marcou também, comprovando que ele energizou. Uma coisa interessante que eu posso fazer, desligando, se eu tirar o contato de selo, vou tirar o contato de selo,
do meu contator. Tirei o contato de selo. Se eu ligar, ele funcionou. Como eu tirei o contato de selo, se eu soltar, ele vai parar. Ligou, o motor girando, parou. O que está acontecendo? Eu tirei o contato auxiliar da realimentação feita pelo 13 e 14 do nosso contator, que ele fica em paralelo com a bobina, com a botoeira. Bom, nosso circuito funcionou, está ligado, está contando o tempo. Levou 6 segundos. Observe que o relé de tempo acionou. O nosso contator auxiliar entrou. Atenção, marcou, indicando que a bobina está energizada. Essa partida consecutiva, esse tempo, pode ser ajustado para diversos equipamentos. Você pode ligar uma cadeia de equipamentos. Você pode ter várias esteiras transportadoras. Você liga a primeira, depois da primeira partir, leva um tempo, entra a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Isso é chamada de partida sequencial de equipamentos. E a partir do momento que você desliga o primeiro, todos irão desligar. No caso aqui eu tenho uma partida sequencial de 2 equipamentos, partiu o primeiro e o segundo. Se eu parar o primeiro, o segundo vai sair também, desligado. Uma partida sequencial. Outra coisa interessante que a gente pode observar é a questão da proteção. Se o equipamento está funcionando, está rodando na sua fábrica ou que for o seu processo produtivo, está funcionando e ocorrer alguma situação de proteção, o seu fim de curso vai acionar, o fim de curso, no caso, este aqui. Vamos simular uma situação, o seu equipamento se deslocou de uma situação perigosa que poderá danificar o equipamento. Então, acionando-se a proteção, que é o fim de curso, o equipamento vai ter que se desligar, vai tirar o selo do equipamento. Então, eu acionei o fim de curso. Quando eu aciono o fim de curso, a proteção atuou para evitar que danifique o seu processo produtivo, os seus equipamentos do processo produtivo. Isso é uma das aplicações desse fim de curso. Ele poderia ser, a gente poderia simular que este motor, você ligar esse motor, ele está acionando uma porta, um portão. Esse portão está se deslocando. Quando ele chegou no final, que ficou totalmente aberto, para o portão não bater no final, ele aciona um fim de curso e para o sistema. Uma aplicação desse comando. O objetivo desse mini curso, rápido aqui, para mostrar para vocês algumas aplicações no nosso comando elétrico e dos acionamentos eletromagnéticos. Vocês irão conhecer também outras situações, outros tipos de partida. Observe no caderno didático da sua matéria, que vocês estudaram, a matéria de acionamento elétrico, e lá tem mais tipos de partida. Nós temos a estrela triângulo, uma partida autocompensadora, uma partida direto com reversão. Então, o infinito, são muitas aplicações nós temos. Essa é só uma para vocês terem ideia e verem os equipamentos. Então, pessoal, continue os estudos seus, continue a pesquisa, não parem. Nos encontramos na próxima aula. Obrigado, pessoal. Olá pessoal, sou o professor Antônio Augusto, vocês já me conhecem de outras jornadas aí de atividades práticas. Sou coordenador do curso de Eletrotécnica do Centro de Educação à Distância. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês um mini curso. Esse mini curso é sobre acionamentos eletromagnéticos. Vocês já tiveram com o professor Alexandre Mascarenha, que comanda um motor à distância, e essa parte específica minha será sobre instalações elétricas. São comandos básicos, dispositivos básicos utilizados em residência, no meio comercial, no meio industrial. E sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, esse laboratório aqui é o laboratório de instalações elétricas do campus de Montes Claros do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Ao todo, nós temos aqui 6 laboratórios no campus
tanto do curso de eletrotécnica como do curso de engenharia elétrica. Esse laboratório específico é o laboratório de instalações elétricas, onde iremos fazer algumas demonstrações para vocês sobre dispositivos básicos, equipamentos básicos. Bem, aqui eu tenho um multímetro, ele faz medição de corrente, tensão, resistência, teste de capacitância, teste de ganho de transistor. Liguei o multímetro e para vocês inicialmente detectarem ou descobrirem a fase e o neutro da rede elétrica, basta que você conecte uma ponta de prova nessa tomada aqui na extremidade e conecta a outra no PE, que é o aterramento. Se tiver tensão, vai indicar uma tensão aqui de 127 volts, ou melhor, no nosso caso aqui 131 volts, ok? Indicando que essa aqui é fase da extremidade esquerda. Tirei a ponta de prova da extremidade esquerda para ser para a direita, automaticamente está indicando 0 volts, indicando que é um neutro. Se você quiser também, você pode usar um artifício que os eletricistas fazem por aí. Você segura a ponta de prova e vai indicar uma tensão de 105 volts, não precisa usar um aterramento. Então está indicando que está energizado. Esse é a fase. Se você pegar o outro condutor e pegar nele, conectando a ponta de prova lá, ele indica 0 volt, indicando que é um neutro. Portanto, neutro à direita, fase à esquerda, ok? Desliguei o multímetro e montei aqui um sisteminha com 2 lâmpadas incandescentes, um sisteminha chamado de three-way ou interruptores paralelo, que te possibilita ligar ou desligar lâmpadas de 2 pontos diferentes, escadas, por exemplo, final do corredor, início de corredor, né? Uma porta da cozinha na outra porta da cozinha. Então ele te dá essa possibilidade. Tá aqui os 2 interruptores paralelos, ele tem 3 teclas. Ok? Está interligados os 2 aqui com os 2 fios da extremidade. Esse fio aqui eu liguei a lâmpada. Então esse aqui é a fase. Eu tenho que conectar a fase na fase. Por isso que eu detectei, que eu determinei, que eu descobri a fase inicialmente. Porque o interruptor interrompe a fase, não o neutro, para evitar que você tome choque. Então a fase entra por aqui, passa pelos 2 interruptores e chega nas 2 lâmpadas. E esse aqui é um neutro, está interligado, que vai ser interligado no neutro. Conectando aqui, alimentando o sistema. Alimentei o sisteminha, aí eu venho aqui no interruptor de 1 ponto, eu acionei as lâmpadas, comandei as lâmpadas. Por exemplo, lá embaixo na escada, eu aciono, comando, ligando ou desligando desse ponto. Do outro ponto, lá em cima da escada, eu aciono também, eu comando as lâmpadas, ligando e desligando desse ponto. Então esse interruptor three-way ou paralelo, ele te possibilita comandar lâmpadas de 2 pontos diferentes, ok? Aqui agora eu vou colocar mais um dispositivo que é chamado four-way. Ao colocar esse interruptor aqui, né, four-way ou intermediário, ele vai te possibilitar comandar a lâmpada ao invés de 2 pontos, de 3 pontos diferentes. 1, 2, 3. Se você colocar mais um interruptor desse aqui, vai te possibilitar comandar a lâmpada de 4 pontos diferentes e assim por diante, se você tiver essa necessidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente desconectar aqui, ligar aqui nesse interruptor intermediário, vou puxar aqui para ficar mais visível. Eu tiro esses 2 cabinhos aqui e conecto, faço a ligação no three-way. Então tem aqui 2 three-way que comanda a lâmpada de 2 pontos diferentes e um four-way que te possibilita comandar a lâmpada de 3 pontos diferentes, desses 2 pontos mais esse ponto aqui. Vou lá, energizo também, sempre ligando fase na fase, neutro no neutro, porque se você colocar os interruptores ligando no neutro, a fase vai estar energizada, o eletricista pode tomar um choque. Então eu ligo fase na fase e neutro no neutro. Conectei, está dando um mau contato ali. E aqui eu venho no meu interruptor three-way.
ligo, desligo desse ponto. Interruptor four-way, ligo, desligo desse ponto. E o three-way, ligo, desligo desse ponto. Então, esse tipo de ligação, ela não chama mais interruptor intermediário ou interruptor three-way. Ela passa a chamar interruptor four-way ou intermediário. Aqui é paralelo ao three-way, aqui é intermediário ou four-way. Então, basicamente, você tem possibilidade de comandar a lâmpada de 3 pontos diferentes. Liga, desliga desse ponto, liga, desliga desse ponto, liga, desliga desse ponto. Eu tenho aqui o interruptor intermediário ou four-way comandando as lâmpadas à distância. Um detalhe interessante é que nós temos aqui também um livro do Geraldo Cavalim que basicamente tem o esquema de ligação dos interruptores aqui, tanto three-way ou paralelo, e os interruptores também four-way, para que os alunos façam essa montagem na bancada. E, agregado ao livro, nós temos um manual aqui também de práticas, descrevendo as atividades que os alunos devem desenvolver no laboratório, inclusive utilizando o multímetro para medições de tensão e corrente nas lâmpadas. Bem, pessoal, aqui também é um outro experimento. Esse experimento também, ele tem um diagrama esquemático de montagem aqui no livro do Geraldo Cavalim, que nós fazemos o acompanhamento de todas as atividades práticas que tem no laboratório, ou seja, os alunos que fazem as práticas aqui do curso técnico de eletrotécnica e engenharia também. E através desse esquema foi montado um outro dispositivo aqui também com a lâmpada, que é uma minuteria. Minuteria é muito utilizada em elevador e em outros locais também, em áreas onde você precisa comandar uma lâmpada através de um interruptor, desse pulsador aqui, e acionando esse pulsador, você pode programar essa lâmpada para ficar acionada durante 1 minuto, durante 30 segundos, 25 segundos, através desse dispositivo aqui que é a minuteria. Basta você saber fazer as ligações direitinho e ele vai funcionar. Então o que a gente faz, eu programei aqui para 25 segundos, é comandar a minuteria, e quando chegar próximo dos 25 segundos, automaticamente essa lâmpada vai dar uma pulsada, indicando que vai desligar. 2 pulsadas, indicando que ela vai apagar. 3 pulsadas, e aí depois ela apaga automaticamente. Já deu um pulso. Daqui um pouquinho, ela dá mais outro pulso. E durante os 25 segundos ela vai apagar automaticamente. Então, é uma forma de economia de energia que você tem no ambiente quando não tem ninguém. Você simplesmente aciona, comanda o pulsador, liga ele durante os 25 segundos e aí depois ela apaga e desliga automaticamente, gerando uma certa economia de ambiente, uma economia de energia nesse ambiente, ok? Novamente, vou ligar de novo, 25 segundos. Ele pode ser ajustado ali para 30 segundos, 45 segundos e 1 minuto. Comandei pelo interruptor aqui, pulsador. No nosso caso aqui é o interruptor de campainha. Esse aqui, esse fio verde aqui é o PE, um aterramento que nós fizemos. Isso aqui é a fase está chegando. Retorno aqui também é a fase. E aqui nós temos o neutro. Então, ele já deu o segundo, apagão da luz, e o terceiro ela já apaga automaticamente, indicando os 25 segundos que ela ficou acesa. É um dispositivo que nós chamamos minuteria, que é muito utilizado em elevador, em prédios de elevador, onde você aciona ela, comanda e ela apaga depois automaticamente para gerar uma certa economia de energia. Bem, pessoal, aqui nós temos aqui umas tomadas, são 4 tomadas de 127 volts, na verdade o transformador do campus aqui foi ligado na derivação maior, tem 132 volts. E aqui são as tomadas vermelhas de 220 volts. Então estão sinalizadas vermelho aqui porque se referem a uma maior tensão. E aqui 127 volts que se referem a uma menor tensão. E alguns dispositivos e equipamentos aqui. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui um outro tipo de dispositivo, e equipamento que a gente utiliza em instalações elétricas, que é o dimmer. Esse dimmer aqui, a gente não vai ligar ele porque ele está com problema, ele foi queimado pelos alunos, a gente precisa substituir, mas nós temos esse dimmer aqui. Eu estou usando essa bancada aqui como apoio para evitar algum transtorno,
como suporte, isso aqui como suporte. Então, da mesma forma, a fase está aqui, nós identificamos através do multímetro, mostrei para vocês como identifica, você conecta a fase e conecta também o neutro. Aqui não tem aterramento. E aqui dá o nosso dimmer. O dimmer, na verdade, ele é um variador de luminosidade, ele faz o controle da luminosidade da lâmpada, aumentando essa luminosidade gradativamente, desde um valor mínimo até um valor máximo, através da variação da corrente e variação da tensão. É muito utilizado em quarto de criança, quando você quer uma luminosidade, ou adulto também, quando você quer uma luminosidade menor para dormir, não quiser uma luminosidade muito maior. Então você vem aqui através do cursor, que é um potenciômetro, e vai girando ele. E à medida que você vai girando, a luminosidade da lâmpada vai aumentando, tá vendo? Você aumenta ela de um valor mínimo até um valor máximo. Então, se você está num quarto e quer dormir com a luminosidade mínima, você vai lá e ajusta a luminosidade mínima que você quer através do dimmer, que é, na verdade, um controlador, um variador dessa luminosidade através do controle da corrente. Esse dimmer, se vocês observarem, ele tem um circuito elétrico. Aqui nós temos um SCR, que é esse dispositivo aqui, ou um tiristor, que é um diodo controlado de silício que possui 4 tipos de materiais. É um semicondutor, material tipo PNP. E nele tem um dispositivo que é chamado de gate, gatilho, onde o circuito está acoplado, vai fazer esse controle. Então esse potenciômetro aqui, que é um resistor variável, ele vai estar ligado exatamente a esse circuito aqui, ó, que está controlando essa corrente no gate, ok? Então você tem essa possibilidade de desligar a lâmpada, diminuindo a luminosidade ao mínimo, consequentemente aumentando essa luminosidade através do controle da corrente. Você liga a lâmpada através de uma luminosidade mínima e vai aumentando essa luminosidade até um valor máximo. Você consegue fazer isso num quarto de criança. Ele é utilizado também como um controle de velocidade de motores. Você pode utilizar o dimmer também. Quer variando a velocidade do motor desde um valor mínimo até um valor máximo, você pode estar utilizando esse SCR, que é um tiristor, e fazendo esse controle. Também outros dispositivos também que você tem possibilidade de controlar essa corrente alternada, ok? Bom, pessoal, aqui a gente tem um relé fotoelétrico acoplado aqui. Esse relé fotoelétrico ele é muito utilizado em postes de rua, onde à noite, quando escurece, esse LDR aqui automaticamente não tem a passagem de luz, aciona o relé e liga a lâmpada. Esse LDR, ele é feito de um material que é uma célula de sulfeto de cádmio. Está exatamente aqui em cima, ó. Esse sulfeto de cádmio é essa célula que consegue detectar. Quando detecta a claridade, automaticamente a lâmpada está apagada. Quando ele não detecta a claridade, ele aciona o relé para ligar a lâmpada. Muito utilizado em postes de ruas, para lâmpada a vapor de mercúrio de 400 watts e outras que tem por aí. Então, basicamente foi isso que nós fizemos. Nós fizemos a ligação através do esqueminha do livro. Essa ligação está ligada aqui numa lâmpada. Ele tem um aterramento aqui, porque é aterrada essa carcaça dele aqui, para evitar problemas com choque elétrico. Esse aqui é o neutro, esse pretinho a gente conecta no neutro, né? Esse aqui é a fase, o vermelhinho conecta na fase. E aqui nós temos o aterramento central. Bom, conectando aí, deu um probleminha aqui, ó, tá vendo? Conectando aí, vocês percebem que esse relé fotoelétrico, ele gera um ruído, fica zzz, que é exatamente tentando acender. Na hora que não tem luminosidade, a lâmpada automaticamente acende. Ele faz um barulho. Então lá para 6 horas da tarde, quando o sol desaparece, então as lâmpadas das ruas acendem. Às vezes a lâmpada não acende, fica piscando, aí tem problema, ou na lâmpada, ou no relé, né? Fotoelétrico, algum problema. Apagou, tá vendo? Então, é um relé fotoelétrico que tem uma célula aqui de sulfeto de cádmio, né? Que proporciona, que dá essa possibilidade de acendimento da lâmpada. Então,
Pode ser usado na sua casa também na roça. Você quer à noite lá ligar uma lâmpadazinha para evitar que um ladrão chega lá, ela acende automaticamente, tá vendo? Ó? É chamado relé fotoelétrico. É outro equipamento que a gente utiliza aqui. Nesse equipamento, a gente poderia estar fazendo medição de corrente da lâmpada, que deve dar em torno aí de 1,5, tensão da lâmpada, né? Poderia estar medindo alguns valores ali também para ver se tem alguma resistência elétrica nesse dispositivo. Então, são feitos outros experimentos ligados a isso aqui. Bem, pessoal, aqui é a última atividade prática apresentada para vocês. E nós temos aqui lâmpada de emergência. Vocês estão percebendo aqui que ela fica com os LEDs iluminados quando a energia ela está funcionando normalmente, ou seja, a iluminação está ativa. Quando ocorrer a falta de uma fase, quando ocorrer desligamento da concessionária, automaticamente a lâmpada de emergência ela aciona a lâmpada e a lâmpada fica iluminando o ambiente. Vocês podem observarem que dentro dessa lâmpada de emergência, vou abrir aqui para vocês verem, ou de saída também. Bem, pessoal, aqui a gente tem uma iluminação de emergência. Estou mostrando para vocês os componentes que tem aqui dentro. Tem uma placa de circuito impresso, que é essa plaquinha aqui, ó, e tem aqui um transformador, tem diodos retificadores, tem capacitores, resistores, tem alguns componentes ali. Isso aqui é uma bateria que ela geralmente é recarregável. Ela adquire carga e tem autonomia para a lâmpada funcionar, ficar acesa durante 12 horas. Aqui nós temos um LED, um diodo emissor de luz, que é um semicondutor, que fica aceso direto. Quando tem energia no ambiente, indicando que tem energia, né? Fica verdinho. Quando falta energia, automaticamente esse LED apaga e a lâmpada acende. E aí essa lâmpada de emergência vai ficar acesa durante 12 horas. Né, na falta de energia elétrica. Vou desconectar a tomada aqui, ó. A lâmpada acende, indicando que vai ter energia aqui durante 12 horas, ou seja, o ambiente vai ficar iluminado durante 12 horas na falta de energia. E depois desse tempo, que é a autonomia da bateria, ela vai apagar. Né? Se a energia voltar antes desse tempo, ela já está conectada na tomada, ela vai recarregar. E toda vez que houver falta de energia, ela vai funcionar. Acredito que todas as nossas casas deveriam ter uma iluminação de emergência, o que não tem normalmente, né? Por quê? Porque na falta de energia você não precisa estar correndo para buscar a vela, você simplesmente tem várias lâmpadas acesas lá, iluminando o ambiente. Então, o mesmo esquema, vou ligar aqui a tomada, a lâmpadazinha apaga. Então, nós fazemos também um estudo especificamente desses componentes aqui em laboratório com os alunos, para poder conhecer melhor o funcionamento dessa lâmpada de emergência. Bom, pessoal, a iluminação de emergência que eu mostrei para vocês, ela está ligada ali, ó, lá em cima. Então, é utilizada em ambientes como residência, sala de aula, corredores, escolas, todos os locais. Na falta de energia elétrica, ela vai acender todas os LEDs ali. Essa iluminação de emergência ali é a base de LED, é mais econômica, ok? E aqui nós temos um quadro de distribuição, que eu vou apresentar a vocês ele ali na frente, ó, quadro de distribuição dessa sala de aula. É um sistema trifásico, aqui tem um disjuntor diferencial residual que faz proteção contra choque elétrico, disjuntor bipolar é o disjuntor termomagnético, né? Tem um dispositivo térmico que quando ocorrer uma sobrecarga no sistema, ele vai fechar uma junta de dilatação, né? Vai aquecer e vai desarmar automaticamente. E tem um dispositivo magnético que quando ocorrer um curto-circuito, que era um tempo muito rápido, tipo ligar a fase no neutro, vai desarmar também. Aqui nós temos disjuntores monopolar e aqui disjuntores aqui trifásico. E aqui nós temos o DPS, dispositivo de proteção contra surto. Né? Quando ocorrer uma descarga atmosférica proveniente de um raio ou quando ocorrer um desligamento da concessionária, esse DPS ele protege os equipamentos. Então esse é um quadro de distribuição específico dessa sala de aula aqui, ó. Bem, deslocando para esse painel aqui, é um painel residencial, nós temos um medidor. Nesse medidor nós temos aqui um disjuntor trifásico que você liga para cima e desliga para baixo, ok? Ele é bem visível, bem didático, mostrando para você como funciona a residência.
Após o medidor, que é o padrão de entrada, que é o tipo de fornecimento de energia elétrica, né, que fica lá na porta da rua, o padrão de entrada, tem aquele poste, né? Tem um medidor, ele pode ser monofásico, pode ser polifásico. Monofásico é um medidor de fase neutro e polifásico é um medidor de 220 volts, só um sistema trifásico, a 127, 220. Então, automaticamente, depois que sai desse padrão de entrada, o tipo de fornecimento de energia elétrica, você chega dentro da sua casa e tem um quadro de distribuição, que é esse aqui, ó. Esse quadro de distribuição de PVC, ele tem um barramento lá dentro fase, tem um barramento neutro e tem um barramento de aterramento, que é o PE. Então, tem aqui a chave trifásica, né? Um disjuntor termomagnético, né? Trifásico, ok? Aqui nós temos um disjuntor diferencial residual, proteção contra choque elétrico, ele liga para cima. Se você apertar o botão, ele desarma. O sistema está desenergizado. Aqui nós temos praticamente DPS, dispositivo de proteção contra surto, né? Contra descarga atmosférica ou desligamento automático da concessionária CEMIG. Disjuntor bipolar, bipolar, esse aqui é tripolar, bipolar. Disjuntores monopolar, todos esses aqui, ó, ok? E depois que sai do quadro de distribuição, você vem nos circuitos elétricos. Tem aqui um circuito de iluminação, que deve estar ligado a um disjuntor desse. Se você desarma, ele desarma toda a iluminação. Nós temos circuitos de tomadas especificamente, né? São três tomadas, mais 4 ali, onde se você vier aqui, nesse disjuntor aqui, você está desenergizando todas as tomadas. E você tem interruptores aqui, ó, interruptores simples, interruptores que eu mostrei para vocês, three-way, né, ou paralelo, que desliga a lâmpada 2 pontos comuns, ou four-way, que desliga 3 pontos comuns, né? Então você tem interruptores aqui, ó, basicamente distribuído todo nesse sistema. Lá fora você tem uma luminária tartaruga, que é toda vedada, que não entra água quando chove, então dá uma proteção à lâmpada para evitar que a lâmpada queime. E girando esse painel aqui, ó, a gente mostra a parte lateral dele, que tem conduítes. Geralmente nós não utilizamos conduítes nas instalações elétricas, a gente utiliza eletroduto com rosca anti-chama, as caixinhas aqui de passagem, né, que é 4x2 PVC. E atrás desse painel residencial, aí nós temos toda a estrutura que estava mostrando lá atrás, que está tudo embutido nas paredes e na laje, que são os eletrodutos, que aqui está representado por conduítes, as caixas de passagem 4x2 PVC, né? Nós temos uma caixa de passagem aqui 4x4, nós temos aqui o nosso quadro de distribuição e nós temos o medidor. O medidor aqui, ele tem que automaticamente ser aterrado. Aqui tem uma haste. Geralmente essa haste que a gente utiliza no padrão de entrada é uma haste galvanizada 2,40 por 0,5 de espessura. Essa haste aqui é uma haste copper weld cobreada, usada especificamente para computadores. Mas para efeito didático eles colocaram essa haste aqui. Tem um conector aqui, ó, que liga. Você simplesmente faz um buraco mais ou menos desse tamanho, né, no local que tem bastante umidade, fura, né, joga água, deixa uns 2 dias cheio de água para amolecer ali, fura aquele local, né, e pega essa haste depois de uns 2, 3 dias, pega uma marreta bem pesada e vai fincando aquela haste ali, não pode serrar ela não, ela é 2,40 m de espessura, ela desce ali entortando lá embaixo, aí você conecta aqui o fiozinho, que é um fio de aterramento, a gente utiliza a cor verde ou amarela, coloca o conector e puxa. Esse vai ser o aterramento da residência. Então aqui nós temos o medidor. Voltando novamente na frente do painel residencial, aí você observa que aquele aterramento lá é esse condutor aqui central, que é o que faz aterramento, nós chamamos PE, a proteção
de alguns dispositivos, inclusive geladeira residencial tem que ser aterrada também. Na maioria das vezes a geladeira residencial não é aterrada, o fiozinho verde fica solto lá, né, para evitar carga estática. Opa, tomei um choque aqui. Então você toma um choque de graça. Chuveiro elétrico também tem que ser aterrado. Então esse sempre central, que condutor central, é o aterramento que está relacionado àquela haste que eu mostrei para vocês galvanizada, ok? Então nós temos aqui um painel residencial, energia chega no padrão de entrada, tipo fornecimento, vai ao quadro de distribuição. Quadro de distribuição tem as proteções que são os disjuntores, disjuntor diferencial residual, que é proteção contra choque elétrico, e os DPS, que é dispositivo de proteção contra raio. E depois distribui por circuito de iluminação, tomadas, os interruptores, né, completando todo esse sistema residencial. Ok? Agradeço vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.